Então vamos lá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio número 6 da série Do Zero ao Seu Consultório Particular Lucrativo. Eu sou o Dr. Leonardo De Gasperi e aqui eu compartilho estratégias que vão te ajudar a acelerar seu empreendimento e para você que não tem consultório, que vai te ajudar nessa jornada na construção do seu primeiro consultório particular, tendo lucro, que é muito importante. Hoje aqui eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo: como precificar minha consulta e meu procedimento? Então vamos lá. Eu vejo que quanto cobrar pela consulta, pelo procedimento, é uma barreira comum quando os médicos vão abrir seu primeiro consultório. Realmente é um passo bastante complexo de ser dado. Então nessa aula vou dar 3 dicas práticas para você implementar no seu planejamento estratégico para conseguir estabelecer seu preço com clareza. Como eu falei, você está aqui na aula 6, eu imagino que você já passou pelas outras aulas e sabe que o passo principal para a gente estar discutindo isso é você ter clareza de que você precisa ter um planejamento estratégico. Nesse planejamento estratégico, eu vou desmembrar 3 partes aqui que têm relação com a precificação da consulta. A primeira parte delas é o seu posicionamento. Então vamos lá, você está na sua cidade, você vai abrir seu consultório, você tem a sua especialização. Você precisa, antes de mais nada, entender com clareza como você vai se posicionar. Qual é a mensagem que você vai passar de uma maneira objetiva para os seus pacientes? Qual é a transformação que você vai causar na vida dos seus pacientes? Então, você precisa acertar muito bem essa mensagem e tentar fazer um exercício de reflexão de reduzir em uma frase qual que é a transformação que o seu serviço vai causar na vida do seu paciente. Você precisa determinar como você vai se posicionar, qual vai ser a sua mensagem e precisa saber para quem é sua mensagem. Então, elaborar sua mensagem, reduzir em uma frase qual é a transformação que você gera na vida do seu paciente e saber exatamente para quem é essa frase e precisa saber também para quem não é. Você precisa ter claro no seu posicionamento como que você quer ser visto pelos seus pacientes e como que você quer ser visto pelo mercado, pelos outros médicos também. Então vamos alguns exemplos aqui para deixar isso mais claro para você poder fazer aí o exercício na sua casa. Por exemplo, um médico que se especializa em nutrologia. Ele faz lá a residência, faz a pós-graduação e resolve abrir seu consultório na sua cidade como nutrólogo. Dentro da nutrologia existe um leque de possibilidades de abordagem terapêutica, de serviço que você vai fornecer ali para os seus pacientes. Então pensa comigo, você está no mercado, você é médico, então você já está no mercado, o seu nicho é saúde. E você é nutrólogo nesse exemplo, então o seu nicho é saúde e seu subnicho é nutrologia. E você precisa pensar qual que é o seu subnicho dentro da nutrologia. Então, se você é nutrólogo, qual que vai ser a sua mensagem forte? Você vai falar sobre emagrecimento? Você vai falar sobre hipertrofia? Você vai falar sobre performance? Sobre qual que vai ser a sua abordagem principal? Pelo que as pessoas vão lembrar de você? Pelo que você será uma referência? Isso você tem que ter claro qual que é a imagem que você quer construir e isso você consegue construir de uma maneira ativa. Então, para ser mais prático ainda nesse exemplo, conheço os nutrólogos que se posicionam muito bem, que usam que resumem em uma frase a sua mensagem, como por exemplo o fim do efeito sanfona, como emagrecer definitivamente e não ganhar os quilos de volta, resolvendo o efeito sanfona. Então, essa mensagem tem que ser muito clara para que você seja reconhecido por um serviço específico e se torne uma referência naquele serviço. Então, se você consegue ter clareza na mensagem que você vai passar, você consegue em toda a sua linha de produção de conteúdo, em todos os seus anúncios, aumentar e masterizar e fortalecer cada vez mais essa mensagem. Então, isso facilita muito a sua comunicação. Aí você pode estar pensando, poxa, mas eu sou nutrólogo, posso abordar o paciente terapeuticamente de diversas maneiras, como eu citei, emagrecimento, hipertrofia, performance. É um exemplo, se você for nutrólogo, me ajuda aí com outras subnichos dentro da nutrologia.
E daí você vai pensar o seguinte, eu vou focar minha mensagem só em emagrecimento e daí eu vou estar afastando os outros pacientes que querem hipertrofiar, que querem performance. Mas a verdade é a seguinte, você precisa se tornar uma referência em um assunto específico e atrair os pacientes por ser essa referência nesse assunto específico. A partir do momento que o paciente está no seu consultório, que ele já está dentro da sua linha de cuidado, que você está garantindo para ele toda uma assistência adequada terapêutica, você constrói uma esteira de serviços que você pode oferecer para esse paciente. Então, você nutrólogo, nada vai impedir você de ter outras abordagens dentro do seu consultório, mas a sua mensagem precisa ser clara. E te digo mais ainda, você pode criar uma mensagem específica para cada linha de anúncios que você fizer. Então, por exemplo, um dermatologista pode ter uma linha de anúncios rodando automaticamente no funil de vendas sobre perda de cabelo, falando sobre cabelo que não cresce, cabelo falho. Dentro dessa linha que fala sobre saúde capilar, você pode abrir para homem e para mulher, a mensagem também é diferente. Você pode fazer uma outra linha falando sobre envelhecimento, sobre sustentação da face, sobre mancha da face, sobre acne. O importante é o seguinte, você precisa saber como você vai se posicionar no seu município, na sua região e qual é a mensagem que você vai passar de uma maneira clara para o seu paciente, para ele ter bem simples e mastigado na frente dele qual é a transformação que você vai causar na vida dele. Para pegar o gancho nesse exemplo, nessa história, eu vou te contar da Vital Saúde, que foi a clínica que eu abri em 2016. Essa clínica, bem, a perspectiva era ser o gestor da clínica, então nos outros episódios eu falo mais sobre isso é um assunto para outro dia, para contar essa história em detalhes, mas eu tinha muita dificuldade de deixar claro para o paciente o que eu estava oferecendo de serviço lá dentro. Era uma clínica grande, tinha 23 especialidades, teste ergométrico, mapa, holter, ultrassom, exame oftalmológico, dermatologista, escleroterapia. Então eu tinha muita dificuldade de fazer em um anúncio com que o paciente entendesse o que eu estava oferecendo para ele, qual que era a solução que eu estava oferecendo. Então durante toda essa jornada, toda essa aventura empreendedora, cheio de altos e baixos, eu aprendi muito. E hoje, se eu fosse abrir uma clínica novamente, com a mesma perspectiva de ser gestor, eu faria extremamente nichada. Então eu faria uma clínica só de cardiologista, com cardiologista atendendo, com alguns exames para aumentar o ticket médio, então teria consulta, eletro, mapa, holter, esteira e ecocardiograma, tudo em um nicho só, e colocaria o nome Cidade Core, Saúde do Coração, bem específico, porque quando a pessoa visse o nome, visse a mensagem da transformação que você causa, isso na hora ela entendeu o que você está oferecendo e já ia começar a ter pelo menos uma consciência do problema que ela tem que talvez você possa resolver. Então o ultrassom também é uma área que eu gosto bastante. Meu pai é ultrassonografista e o meu pai fez isso, ele nichou a prestação de serviço dele apenas para ultrassom obstétrico. Então a comunicação fica muito mais clara, você consegue se promover de uma maneira mais fácil através dos anúncios e a pessoa consegue ter clareza na hora ali qual é o serviço que está prestando e ela vai ver se aquilo realmente se ela tem interesse naquilo para continuar se aprofundando nessa solução que você traz para ela. Então, primeiro passo, para precificar sua consulta, você precisa ter claro qual que vai ser o seu posicionamento, qual é a mensagem principal que você tem e qual é a transformação que você vai causar na vida dos seus pacientes. Então, se você não tiver claro o seu posicionamento, aí vai ser muito difícil você conseguir equilibrar preço, posicionamento, o público-alvo que você quer atingir. Então saiba para quem é especificamente sua mensagem. O segundo passo para você conseguir precificar sua consulta, seu procedimento, é pesquisa. E a caixinha da pesquisa eu vou abrir em outras 3 caixinhas. Pesquisa do seu público, você tem que saber, como eu falei, com quem que você está se comunicando, para quem que é a solução que você está trazendo e para quem não é. Então você tem que ver, você está tendo serviço para quem é rico, para quem não é? Você tem um serviço só para homem, só para mulher? Você tem qual que é a faixa etária das pessoas que você quer atingir com a sua transformação, aonde elas moram? Então tenha claro quem que é seu público-alvo e também quem não é seu público-alvo. Por exemplo aqui, a minha empresa, Médicos de Resultado, uma empresa de consultoria. Dentro da Médicos de Resultado, que é uma empresa de consultoria, tem algumas ramificações. Essa série do zero ao consultório particular lucrativo, eu quero me comunicar com os médicos que ainda não têm seu consultório e querem fazer isso da melhor maneira possível, para ter um resultado rápido, acelerado e conseguir o mais rápido possível ter lucro com o seu consultório e sair dos plantões e viver só do seu consultório, atingir o faturamento aí que ele sonhar através de planejamento e vendas.
Então, esse é meu público aqui. Então, eu tenho uma outra empresa de consultoria que eu me comunico com grandes players do mercado, com OS, com Secretaria de Saúde, com empresas de RH médico. Então, a comunicação é diferente. Com cada uma, eu segmentei bem e me comunico de maneira diferente com cada uma delas. Nada impede que dentro da Médicos de Resultado, no futuro, eu tenha um programa de consultoria para médicos que já têm o consultório e faturam 20 mil por mês e querem aumentar para 60, 70 mil por mês. Então eu posso, dentro da mesma empresa, ter comunicações diferentes, como eu te falei. Então você precisa saber quem é seu público, qual é a sua mensagem, para você fazer o seu planejamento de comunicação e a partir do planejamento de comunicação, você desdobrar nos funis de venda que a gente sempre fala. Além disso, é importante você também ver a região que você quer atuar. Primeiro você tem claro qual que é o público e depois você vê a região onde você vai atingir melhor aquele público para você se posicionar em relação à sua localização. E o terceiro passo, e tão importante quanto, é você fazer uma pesquisa de mercado. Quem são os outros médicos que estão na mesma área que você? Veja como eles estão jogando, veja como eles estão se comunicando, veja quanto eles cobram a consulta, veja quem é o público-alvo dele, veja se eles sabem vender realmente ou se simplesmente tem o consultório aberto esperando, na esperança do paciente bater lá e procurar ele. Então veja quem está no seu município, cada cidade tem sua particularidade, veja quem já está na sua especialidade, quem está jogando, se está jogando bem, se não está jogando bem, isso vai te ajudar muito no seu planejamento também. E dependendo do quanto você for capaz de ajustar a sua mensagem bem nichada, bem subnichada e focar na transformação que você vai gerar na vida do seu paciente, é capaz que não tenha ninguém no seu município que vai se igualar à sua capacidade de posicionamento, de comunicação e depois de vendas. Então aí, meu amigo, vai ser um oceano azul para você explorar. Isso é muito bom. Então pense bem, eu moro aqui na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo. Se eu quero me posicionar e atingir pessoas de altíssimo nível para cobrar R$1.000 a consulta, que é possível, eu conheço muitos colegas que cobram R$1.000 a consulta e têm agenda cheia, então vai ser muito difícil fazer isso na minha cidade. Então eu preciso escolher bem a minha região. Em São Paulo, eu sei que isso é possível. Em Campinas, eu sei que isso é possível. Mas aqui em Itatiba talvez não. Então eu posso ver quais são os outros médicos que estão jogando alto nível de jogo por aqui, ver qual que são os valores da consulta, ver mais ou menos se a população que eu quero atingir, ela está aqui nesse município e se posicionar dessa maneira em relação ao seu público, à sua região e também ao mercado, aos seus outros colegas médicos que estão aí atuando na mesma especialidade que você ou próximo disso. Então, tudo isso é muito importante. Primeiro, ter clareza no seu posicionamento. Segundo, ter uma pesquisa de público, de região e de mercado para você se posicionar. E o terceiro item que eu quero falar com vocês é sobre o seu custo operacional. Você vê muitos médicos, principalmente que fazem procedimento, às vezes ele não tem a clareza de quanto é o custo operacional dele por hora, incluindo material, custo por hora, custo de assistente. E eu já vi médicos que oferecem serviços, até cirurgia, e no final das contas saem no prejuízo. Parece brincadeira, mas não é. Isso acontece de verdade. Então, você precisa ter claro qual é o seu custo operacional por hora. Então, se você tem lá o seu consultório, você gasta R$10.000 de aluguel, sua secretária, todos os custos envolvidos, os custos indiretos, e seu custo operacional é R$10.000. Considerando que cada semana tem 40 horas, são 170 horas na semana, então seu custo por hora, eu fiz a continha aqui, é de R$59. Então, a gente em outro episódio vai discutir sobre a ociosidade para você conseguir diminuir ainda mais o seu prejuízo e ter mais lucro, mas vamos fazer uma conta básica. Se seu custo por hora é R$59, considerando todos os gastos que você tem na clínica, se você cobra 250 por hora por consulta, então vamos lá, se o seu custo é R$10.000, considerando todos os gastos que você tem na clínica, supomos que você cobra R$250 uma consulta e demore meia hora, então você vai faturar R$500 por hora, menos 10% que você vai pagar de imposto, menos os R$59, que vai te dar um total de R$391 de lucro por aquela hora. Então você precisa ter esse indicador na sua balança para você saber qual que é a vantagem que você está tendo em relação à sua remuneração, por exemplo, nos plantões, que a gente discutiu em outro episódio, que chega aí a R$100, R$120 por hora. Então você precisa ir brincando com isso, aumentando o seu ticket médio para você conseguir mexer na sua remuneração por hora. Mas na consulta é fácil. E no procedimento? Como a gente faz isso? O procedimento é bem parecido. Você calcula o quanto você vai cobrar
tira os seus impostos, que variam entre 6% e 15%, depende da sua alíquota, veja com o seu contador, calcula o seu custo por hora, tira o seu custo por hora daqui e também o custo do material. Aí você vai ter exatamente qual que é o seu lucro naquele procedimento. Não confunda faturamento bruto com lucro, então é importante você fazer essa conta para não ficar no prejuízo. Esses indicadores são importantes para você ir norteando a sua estratégia e, mais do que isso, para você saber se está tendo um resultado positivo, se você está indo para a direção que você quer. Mas o que eu te digo é o seguinte, se você ainda não consegue ter esses cálculos refinados e exatos, para você precificar o seu procedimento, uma dica simples que você não vai ter prejuízo. Veja o valor que você vai gastar no seu material e multiplica por 3. Então, se você vai gastar R$500 de Botox, multiplica por 3. 3 vezes para você cobrar, esse vai ser o seu faturamento bruto, menos impostos, menos custo operacional, e aí você pode ter certeza que você não vai estar no prejuízo. É uma dica simples, mas que pelo menos vai garantir que você não tenha prejuízo e tenha lucro com seus procedimentos. Então vamos lá, resumindo, aterrissando a ideia, quanto cobrar pela consulta pelo seu procedimento? Primeiro, tenha claro o seu posicionamento. Depois, faça uma pesquisa de público, uma pesquisa de região e uma pesquisa de mercado. E também saiba o seu custo operacional para você não sair no prejuízo. E uma dica de ouro que eu quero dar para você é: não coloque tanto peso nessa decisão. Fique tranquilo, é uma decisão que depois, se você colocar lá sua consulta R$200 e quiser aumentar para 500, diminuir para 150, você pode fazer isso a qualquer momento. Então, seja gentil com você mesmo, fique tranquilo, tome uma decisão. Se você vê que não foi a decisão que vai te levar para onde você planejou, você pode mudar essa decisão a qualquer momento e seja gentil com você. O importante é você garantir que cada dia você está dando um passo em direção onde você quer chegar, sem pressa, sem pausa, comemorando todo o resultado e sendo gentil com você mesmo. Bom, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, curte o vídeo, compartilhe com seus colegas que podem gostar e deixa seu comentário, que vai me ajudar bastante a produzir um conteúdo cada vez mais alinhado com o que vocês precisam nessa jornada para ir do zero ao consultório particular do Criativo. Te vejo no próximo episódio dessa série. Um abraço.